Edmar Ribeiro. Meus irmãos, boa noite. É um prazer enorme e uma bênção estar com vocês. Desde o momento em que eu ingressei na academia, veio à minha cabeça, eu sempre imaginei, que o Senhor, que não existe coincidência, e sim providência. Não existe coincidência das coisas de Deus, e sim coincidência. Aliás, não existe coincidência. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor da criação, ele é o Criador. Ele é um tempo só. Tá. Então, eu sempre imaginei a providência e a coincidência sempre em choque. Não, isso é coincidência. Não, não é coincidência. Outras, não tem mais milagre, não. Deus está lá, Deus não vem. Eu quero fazer um jogo, eu estou fazendo aqui para vocês. Santo Inácio é imenso, Santo Inácio é presente, Santo Inácio, Inigo, que o nome dele real é Inigo, ele está sempre presente na história da igreja. Continua na história da igreja. Os jesuítas continuam na história da igreja. E primeiro, uns comentários iniciais que eu queria falar para os meus amigos. Eu sou acriano, nasci no estado do Acre. Sim, e então veio de momento, de instantes, em que, primeiro que lá ia no fim do mundo, não é nem como o Papa que diz que é do fim do mundo, que ele também é jesuíta, mas lá no fim do mundo, em que os padres iam, antes os párocos, faziam a famosa desobriga, que é batizar de 200 índios, de 200 ribeirinhos pelo próprio Amazonas, e tinha também as santas missões, que era comandada por jesuítas. As santas missões em missão, em caminho, em peregrinação. Providência. 1947, 48, quando eu nasci, já havia as missões, nos confins do Acre. Vizinho a Peru, a toda aquela mistura de culturas que, quando eu vim para o Acre, para o Ceará, com 12 anos, eu sempre digo que não vim, eu voltei. Meus antepassados são todos cearenses. O Acre ou é feito por cearenses ou por descendentes de. Um dos párocos era jesuíta. Quem me batizou foi jesuíta. Quando eu recebi a extrema, fantástica honra de me ombrear junto a vocês, eu parei aqui, eu digo, meu patrão não é Santo Inácio, festa litúrgica dele, o dia do meu aniversário. Coincidência? Providência. E então eu imaginei com essa. Isso são coisas de nosso presidente, que ele não é só um presidente, ele é mais de um. Ele é atento, ele sabe, ele tem gênio dos dídimos, além de ser uma figura extraordinária. Eu digo, peraí, se Santo Inácio é muita areia para o meu caminhãozinho, me desculpem a expressão. Mas eu digo, vou fazer um perfil. Quantos e quantos livros se escreveram sobre Santo Inácio, sobre a vida dele, a juventude, da nobreza, do prazer, do hedonismo, naquele caldo de cultura incrível. Nada a comentar e tudo a comentar com o mundo que está em revolução também. Eu vou deixar para o fim. Eu digo, vou fazer um perfil bem rápido. Eu não tenho material, não tenho conhecimentos. Luciano Dittmann, que é candidato
com toda certeza, algum cargo no Vaticano me pegou e segurou. Não, fazer, é o presidente. Então, eu pensei em fazer o seguinte. Primeiro, vamos imaginar a época, o perfil, a época de Inigo. Vocês imaginem a Idade Média. Que, aliás, Idade Média, esse nomezinho foi dado pela equipe ou pelo grupo da Renascença, que veio dizer tudo, ó, para trás não vale, vale agora. Teocentrismo, ó, nada feito. E tem toda aquela história já no fim da Idade Média tardia, da Reforma, a época das grandes navegações, do mar ignoto, dos monstros marinhos, daquela ânsia de conquistar novas terras, as cruzadas, o feudalismo, aquela em que o poder vinha via Deus, ouvia os principados, havia as cidades-estados, não tinha o mundo que tinha hoje, as circunstâncias, e a época era uma outra, completamente diferente. E já no fim da Idade Média, ou Idade Média tardia, que há confusão sobre data, porque a Idade Média aconteceu dependendo sua duração, do local onde ela aconteceu. E, repito, esse renascimento é tratado até como uma espécie de ironia pelos renascentistas, como disseram, estamos renascendo aos grandes valores. Quando uma pausa, no meu entender, acredito que na maioria de nós, hoje, não é nada fazendo paralelo, não, mas é parecidinho. As alterações dos valores, que a sociedade tem que ser. Os valores tentam que sejam adaptados. A sociedade tem que ser. Os valores têm que ser adaptados à sociedade e não o inverso. Ei, peraí, vamos devagar. Houve também, nessa época da Idade Média, aquele clima de conquista, de discussões, de choques entre ordens, a cavalaria, as cruzadas, que naquela época eram sangrentas, sim, mas não nos esqueçamos que, com relação à ocupação de Jerusalém, ou então o início da Idade Média, a Península Ibérica viveu muitos séculos em paz. Em paz. Esse é um ponto que eu quero dizer. Mas eu estou falando da época do instante de Inigo, que nasceu com o nome de batismo de Inigo, nobre, jovem, bonitão, aficionado de história de cavalaria, aquelas histórias de cavalarias fantásticas que as pessoas imaginavam, suas donzelas, as conquistas do novo mundo, as grandíssimas navegações, e é bom que se centralize isso. Imagine como as coisas mudam, às vezes, para continuarem ou mudarem pouca coisa. O teocentrismo sendo substituído ou confrontado, já na Idade Média tardia, com o antropocentrismo. Vale o corpo, vale a beleza, os princípios do ascetismo ou da colocação da verdade bíblica, o teocentrismo, já estava entrando em choque com ele quando chegou a Renascença e a Reforma, nós vamos falar já um pouquinho. Nesse ambiente, cá para nós, Inigo, nobre, vamos já ver, já falar sobre o homem, segundo ponto. Nobre, rico, com a cabeça completamente virada para o cavalheirismo, para as grandes aventuras,
Que homem seria esse nesse ambiente? Nosso próximo tópico desse perfil dele, o homem. Em 23 de 10 de 1491, nasce, desculpe a pronúncia, Iñigo López de Oñás y Loyola, nobre do Castelo de Loyola, que era uma cidadezinha no País Basco. Ele é do então País Basco ainda, né? Caçula, o mais novinho, de Beltrán Ibáñez de Oñas e Loyola e de Marina Sánchez de Licona. Lá vem um assunto que eu dei uma certa ideia no começo. Que poderíamos esperar de um homem como Inês, como Iñigo, da alta nobreza, irrequieto, jovem, com a cavalaria na cabeça, aquelas histórias fantásticas de grandes realizações, em frente, aficionado da guerra. A guerra era o máximo. Nós sabemos que na Idade Média ficaria lá a alta nobreza, o clero e os guerreiros. Ele ficaria no castelo, quer dizer, um homem com todas as vantagens físicas, naturais e políticas de seu tempo. Mas, de qualquer maneira, ele, ao invés, olha a providência divina e a atuação que o Espírito sopra onde quer, sabemos nós. E agora, fazendo um parêntese, eu estou falando para pessoas altamente entendidas de teologia, com toda certeza, com mais conhecimento que eu. Não estou dizendo por humildade, não, é um fato. Em que nós sabemos sim, que quando diz os mistérios de Deus, quando ele age, por que ele age? E aí eu estou focando em Santo Inácio de Loyola, o Iñigo. Mistério todos nós sabemos que não quer dizer uma coisa escondida, quer dizer apenas o que nós não entendemos. Porque, no meu entender, do pouco que li, e uma coisa para vocês rirem, eu tentei ler uma introdução em teologia de Heiner, parece, de um alemão, não passei da 10ª, que eu não entendi mais nada, comecei de novo, parei e tentei um mais simples. Pois bem, mistérios aqui é no sentido de que não cabe na nossa bela cabecinha, porque se Deus pudesse ser definido, ele seria coisificado. Mas deixando essa história de lado, Santo Inácio preferiu, olha digamos, a intervenção, que não é coincidência, é providência. O que ele podia ter ficado? Nobre, rico, bonito, serviu a pessoas importantes, ao próprio vice-rei, vou dizer há pouco. Ele podia ter continuado a curtir, a se encantar, a se empanturrar até o fim da vida, na vida cortesã. Tinha dinheiro, tinha poder, era inteligente, mas ele preferiu cair na luta. Aos 16 anos, ele foi pajem do tesoureiro do reino Juan Velázquez de Cuellar. Vamos passar para mais um tópico chamado O Guerreiro. Onde eu falei, a vida cortesã, sensacional. O caminho largo que o senhor fala. É muito claro. Ele se viu em 1517 o vice-rei de Navarra, onde os franceses, vocês sabem muito bem, homens cultos e fantasticamente atualizados pela história, naquela confusão, ninguém se entendia nada influência com relação ao mundo atual. As cidades-estado, uns brigavam com os outros se encontravam com os outros, casavam com quem deixava de casar. Aquela frase francesa do Duque de Guise, que Paris vale bem uma missa, bem ilustra isso.
Ele serve ao rei de Navarra contra os franceses, foi ferido gravemente numa perna e vai ser recolhido ao castelo de Loyola. Para quê? Não, o homem era nobre. O homem ficou manco para o resto da vida. Mesmo assim, ele, com aquele restinho, com aquela ideia, ainda, desde criança, ele foi criado como um príncipezinho, como um nobre, que tinha tudo ao seu dispor e à sua vontade. Pediu, adora, quem não gosta, ainda hoje, de um bom livro de cavalaria. Interessante até para estudo. Pediu para passar aquela temporada toda de convalescença para ler livro de cavalaria. Não tinha. Todos nós sabemos, com relação a esses meninos que devem ter o terço da minha idade, de ter livros, algum livro de cavalaria, naquela época o livro era raro. Muitos reis, nós sabíamos que era completamente analfabeto. Ler era uma coisa dispensável, mas no castelo de Loyola, se cultivava alguma coisa, não tinha livro de cavalaria. E sim, ele conseguiu encontrar, eu anotei até aqui, alguns livros, sobretudo A Vida de Cristo, escrito pelo padre cartucho Ludolfo de Saxônia, e, olha o ponto, A Vida de Santos, principalmente de São Francisco e São Domingos. Parêntese, mais uma providência. No Acre, meu avô, cearense também, todos os meus avós cearenses, ele tinha uma fazenda que chamava-se Seringal, batizado com o nome de São Domingos. São Domingos. Então, ele lendo todo a saúde dele, vocês conhecem, vocês são letrados na história, que nos joga para frente. Eu ouvi até dizer que só tinha uma coisa certa: o passado. Porque o presente, o que eu acabei de dizer, já faz parte do passado. E o futuro não existe. Então, o passado nos guia ainda. É uma teoria, pelo menos que me lembrei agora. Ele, com base nesses estudos que fez, desses santos, ele começou a meditar, começou a imaginar na realidade, naquele instante que ele estava lá como guerreiro, ele queria não morrer. Imagina o que remédios tinha naquela época. Imaginem que remédios tinha e que mal faziam. Ele, então, pediu ajuda a São Pedro, pedindo dedicar-se à frente a Nossa Senhora. Aí é que chega o ponto. Ele pediu ajuda a Nossa Senhora e ele começou a melhorar durante a vigília da festa de São Pedro. Passemos para a iluminação, a centelha. Esse desenho eu achei, foi o único, me perdoe, eu sou muito ruim, na elaboração disso agradeço a grande contribuição do Naú. Santo Inácio era um homem culto para a época e extremamente inteligente, detalhe, até pela formação militar, era um estrategista. Ele fez o seguinte compasso: a desolação, aquele fim, o que eu vou fazer? Não tem mais nada. Ele introjetou, fixou e comparou com o que consola. Esses dois tópicos levariam, segundo ele, e observem bem os meus queridos amigos de quem eu sou aprendiz. No entendimento dele, seriam os parâmetros para, pelo menos, prescrutar discernir o que Deus queria. A desolação, sofrimento.
A consolação, alívio, joga para a gente. E o que faz? Como discernir, como escolher. Essa meditação, recolhida nas grandes meditações que ele só leu, esses 2 livros, só tinha esses 2 lá, ele começou a rabiscar o que seria a centelha para os futuros exercícios espirituais. E como eu falei há pouco, uma vez em frente à nossa mãezinha, nossa querida Mãe de Deus e nossa, ele tomou uma decisão. Entregar-se ao serviço do reino, que já começou e sempre começou aqui, entre nós, o serviço do reino. Entra o recolhimento. A tela do recolhimento. Porque daí foi a centelha. Ele resolveu entregar seu reino. Agora vamos para o recolhimento. A próxima tela, meu querido amigo. O recolhimento. Recolhimento. É a seguinte. Não, é antes, bem antes. Eu acho que não veio aqui, Edmar, só veio essas aqui. Não veio. Que passou. Então vamos aí. O recolhimento aqui foi outro que eu coloquei. É assim. De 1522 a 523, ele, depois de sair de lá, ele se veste, se joga, diz, bom, vou ficar sem nada. Eu vou procurar essa entrega ao serviço do reino. E para solidificar essas primeiras ideias, que eu chamo de centelha, ele recolhe-se a uma caverna, na cidade de Maressa, também na província de Barcelona. Lá, em penitência e meditação, ele começa a escrever os exercícios espirituais. Eu percebi, e acredito que meus queridos amigos podem até... nós estamos aqui batendo papo em um resumo absolutamente simplório, uns poucos conhecimentos, e o que eu consegui pescar em tão pouco tempo. Ele começou os exercícios, e eu quis salientar, exercício. Ter fé, uma coisa, legal. Exercitas, irmão, a tua fé. Quero construir o reino de Deus. Ok, você exercitas para essa construção. Gostei, me chamou muita atenção isso, os exercícios espirituais. O que fazer? Meditar. Isso ele fez. Então ele começou a escrever os espíritos espirituais, em que ele sintetizou aspas. Isso aí é a complementação da penitência e meditação. Aqui ele chegou para entregar seu serviço do Senhor. Santo Inácio escreveu os seus exercícios espirituais, quando ele começou a escrever, ele queria um modo, aspas, de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais, exercícios. Vou repetir. Palavra de Santo Inácio de Loyola, esse nome Inácio vem depois. A palavra de Íñigo, modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente, e outras atividades espirituais, exercícios. Resumo, é uma metodologia de desenvolvimento espiritual que reúne algumas meditações para que, ao longo de 30 dias de oração, isso é o cerne,
dos exercícios espirituais. A pessoa seja levada ao caminho de Deus. Isso é o que se imagina como resultado dos exercícios espirituais. Em 1929, Santo Papa Pio XI, ele determinou a realização desses retiros espirituais e para a Cúria e para o próprio Papa. E a partir de então são realizados anualmente na primeira semana da Quaresma. Eu queria fazer um parêntese, abusando da paciência desses meus mestres. Nós temos aqui um grupo de oração, desde criança que eu participei de grupo de oração, nós temos aqui onde eu moro. E eu digo, é legal, eu cumpro meus mandamentos, eu sou bom, aquela história de dizer, meu Deus, eu sou um bom o outro, tem piedade de mim. Aí eu pergunto, você exercita? Não, dou esmola. É exercício? Temos agora o próximo, me perdoa não, ou se não tiver aí, a peregrinação, acho que não tem. Foi um item que eu coloquei à parte. Foi. Ele terminou o eremitério, ele saiu lá da caverna, iniciou a peregrinação a Jerusalém. O que ele vai fazer lá? Ele quer conversar com o Papa. Nós imaginamos a dificuldade de criar uma ordem ainda hoje, ou então lançar suas ideias. Nós temos noção, nós temos aqui grandes teólogos, sabem disso, estou falando aqui, chovendo no molhado para o nosso vicário. Imagina essa ideia de Santo Inácio, dos exercícios espirituais, lançado em plena Idade Média, que alguns autores imaginam que estendeu-se até 1600. Mas até o século XV, não. Já foi no início da Reforma. Que perseguições, não são um bando de malucos, estão esfarrapados, estão fazendo aqui o quê? Que é uma série de perseguições quando ele foi a Jerusalém, expôs essa ideia ao Santo Padre. E por que isso tudo? Essa rejeição? Por que esse desconhecimento, sabemos todos nós, que nos causa a nós, pobres seres humanos, da nossa igreja caminhante, é que nós temos medo do novo. Isso nos causa, no mínimo, que é isso? Peraí. Santo Inígo pregava uma coisa nova. Era novidade naquela época, completamente novidade. Era inédito o que ele falava. Era natural que as pessoas, que houvesse a rejeição, que houvesse a incompreensão, que houvesse até agressões que ele sofreu. Ele, então, Santo Inácio, mais uma providência divina, parou, deu uma freada e disse, eu vou entrar na universidade, eu vou pegar mais conhecimentos teológicos, vou ver como aperfeiçoar essa minha ideia. Em 1526, ele ingressou na Universidade de Paris. Lá, fez amizade com vários amigos, 6, mais ou menos, entre eles São Francisco Xavier. Trocando essas ideias, melhorando uns outras, ele, São Francisco de Xavier e esses amigos fundaram a Companhia de Jesus, naquela de companheiros, naquela ideia, naquela base daqueles estudos que ele tinha feito, os estudos espirituais. Ponto. Eles fizeram a Companhia de Jesus. Sim, notem, é bom observar que Inígo não era padre, não era ordenado. Naquele instante, ele era aluno, com outros colegas, na Universidade de Paris. Então, em Montmartre,
fundar a Companhia de Jesus, laica, ele era padre. Ele era leigo, não era padre. Em 1537, em Montmartre, eles foram ordenados sacerdotes, os 6. Pela primeira vez. E Inigo trocou o nome por Inácio. O nome Inácio foi adotado em 1537, quando ele foi ordenado. Em 1540, o Papa Paulo III concedeu finalmente o título de ordem religiosa à Companhia de Jesus. Inácio de Loyola foi eleito para o posto superior geral. Passemos para... Já estamos perto do fim. A Companhia de Jesus. Primeiro, Companhia de Jesus. De onde vem esse nome? Companhia. Vem de companheiros. Para fazer os exercícios espirituais. Eles eram companheiros em Montmartre. Qual era o objetivo maior da Companhia de Jesus? Era desenvolver, ainda hoje, regras disciplinares para a vida religiosa e, sobretudo, para a missão de evangelização com base nos exercícios espirituais. Naquela época, já na Idade Média tardia, uma das ações iniciais pedida pelo Papa Paulo III foi reconquistar a fé católica em regiões protestantes, advinda da reforma de Martim Lutero, daquelas teses dele. Foi a linha de frente que norteou, segurou e solidificou a Contra-Reforma. As ações iniciais de agora, Inácio de Loyola, Loyola, sobrenome, e do palácio onde ele nasceu e morou. A base, toda ordem tem que ter uma regra de estudo, uma ordem de estudos. A base que ele criou foi, aspas, o conhecimento do latim, das Sagradas Escrituras e dos textos da tradição ocidental. Esse método foi de essencial importância na atmosfera da Contra-Reforma. Imaginem, lá na Reforma, não vou entrar nesse ponto, que há algumas contradições. Eu disse assim, mas veja lá, o latim tem que ser traduzido para o português, etc. Tal. Essencial, os textos da tradição oriental, do latim puro, e não no latim popular. As Sagradas Escrituras, e detalhe, nós sabemos que a nossa fé se baseia não só na Bíblia, na tradição e no magistério da igreja. E ele diz, conhecimento do latim, das Sagradas Escrituras, 2. E de texto da tradição ocidental. Esse método foi essencial e de grande importância na Contra-Reforma. Por quê? A rigidez desse método adotado como objetivo maior da Companhia de Jesus teve interessantes métodos bem práticos criados por Santo Inácio. Preservar os membros da companhia já formada de, aspas, novidades e teses protestantes. Algumas novidades, algumas colocações, de um lado dependendo, segundo alguns autores, dos pendores de alguns príncipes que se opunham à política do então Papa reinante. Sabemos nós que muitos príncipes, desde a coroação de Napoleão, aprovavam um candidato ou não à história da igreja, santa e pecadora também, como qualquer ser humano. Ela tem mudanças e, digamos, alterações nas circunstâncias de seu tempo. Só se pode imaginar e estudar o tempo e a época. Por isso que eu estou fazendo esse paralelismo. Outro ponto era que essa rigidez do método
digamos, do objetivo maior das ações, das regras de estudos, era preservar os membros da companhia de algumas novidades de teses, que já falei, e incentivavam como missionários, principalmente no novo mundo, do mare ignotum, recém-descoberto, Columbus grande descoberto, dos gentios, principalmente o recém-descoberto continente americano. O instrumento principal que era usado na prática, visível, além dos estudos, e além das ações e pregações, era a educação. Ponto mor do pensamento inaciano. Santo Inácio entendia que a educação era, ainda é, o principal instrumento de reconquista dos protestantes e catequizar, reconquista aqueles que estavam pendendo entre as ideias de Calvino, de Lutero, de Zwinglio e outros, uns pensando assim, outros assado, reconquista desses para uma fé e um pensamento já consolidado pela nossa igreja e catequização dos gentios via as navegações que tinha naquele tempo. Já está 2 textos, está terminando. O que eles fizeram? Ensinar como? Em Montmartre? Paris? Ele via navegações, aí nós conhecemos bem essa história que aconteceu no nosso país. Fundaram missões, via navegações, nas terras recém-descobertas, não só nas Américas, vide Índia, Goa, no mundo inteiro, guardando as proporções de chegada. As missões, retiros, universidades, colégios. Aqui no Brasil, dispensado dizer o papel fantástico de Santo Padre José de Anchieta e Antônio Vieira, o grande pregador. Todos eles da Companhia de Jesus. Eles foi tido como denominação popular bem depois de jesuítas, ainda não eram chamados assim. Eram membros da Companhia de Jesus. Além disso, ele tinha como lema, me perdoe o latim macarrônico, pouco sei além disso, a de maior ainda e glória, pela maior glória de Deus. Destaque, pela maior glória de Deus, não de sua criatura. Merecemos glória, merece nosso Criador. No dia 31 de julho de 1500, bom, agora passamos para o bom combate. Eu acho que nós temos essa daqui, isso. Para o bom combate. Repito, a atitude de Santo Inácio não foi ficar lá no castelo de Pamplona, orientando, dizendo, não. Ele escreveu, pregou, catequizou, criou obras sociais e tudo, de lá pregou e fundou várias e várias obras caritativas e sociais, ainda hoje atuando poderosamente no mundo. Ainda hoje. No dia 31 de julho de 1556, ele pediu a unção dos enfermos, que era a extrema unção, pronunciou o nome de Jesus pela última vez e retornou para a casa do Pai. Ele foi sepultado no dia 1º de agosto de 1556, na igreja de Santa Maria della Strara, e em 1587 foi trasladado para a igreja de Jesus. O bom combate. Na vida, cortesão, guerreiro, dentro de uma caverna, pregando, sofrendo,
transformado em combates físicos e espirituais, ele houve um confronto dentro dele mesmo, cumpriu a jornada com intensa dedicação e sacrifício, angústia e energia, sempre tendo em meta a luta em defesa da fé, sobre a bandeira luminosa da maior glória de Deus. Maior glória de Deus. Ele combateu o bom combate, encerrou a caminhada, guardou a fé, com certeza recebeu a coroa da justiça. Em 12 de março de 1622, o Papa Gregório V o canonizou junto com São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. A vocação. Temos o slide? Não, temos. Ele escreveu que a vocação dele era em tudo, aspas, em tudo amar e servir. Olha o jogo da vida do perfil de Santo Inácio. Na vida da nobreza, desfrutar, aparecer, orgulhar-se de si, nobre, aplaudido, insensado, chegou ao centro do espírito da missão dele. Amar, sim, e servir, mão na massa. Servir. Servir não é só trabalhar, é ensinar, é orientar todos nós. Vocês são teólogos, sabem disso melhor do que eu. Servir no sentido exato da palavra que disse Jesus. Eu vim para servir. Santo Inácio repete. Em tudo a mais servir. É a vocação de Santo Inácio e ainda hoje o carisma da companhia de Jesus. Última estela. É a quinta. Como grandes professores, ainda hoje, como grandes instrutores, ainda hoje, a pedagogia dele. Qual era a pedagogia dele? Acredito que 90% aqui são professores ou de formação ou de espírito, pelo que estão visto aqui na academia, chefiada pelo nosso grande Luciano Dídimo. Cada vez que assisto uma das reuniões aqui, eu estou aprendendo. Então, vocês são professores. Pronto, conformem-se com isso. A pedagogia dele, qual era a meta? Ajudar a formar o ser humano. Através do processo educativo formal e não formal. Pelo exemplo. Para que ele reconheça a sua dignidade, a sua filiação divina, a sua vocação a ser. Vou repetir esse finzinho. A meta de agora, Inácio, é ajudar. A palavra não é bem formar, ajudar. Olha a humildade e o limite é que ele se pôs. Porque temos que ter a luz do Divino Espírito Santo sempre. A formar o ser humano. No processo até que formal, lousa, sei lá, slide, tudo que a nossa tecnologia, que Deus nos deu a inteligência de fazer, e não formal. Educação do exemplo, educação do conselho, e tudo. Aqui, essa pedagogia passa com que nós, pobres seres humanos da igreja que peregrina aqui na Terra, a reconhecer a sua dignidade de filho criado
a imagem e semelhança do nosso Pai. Abá. Saber e ter consciência que muitas pessoas, vou fazer um parágrafo para vocês. Uma vez, uma secretária da minha mulher pediu demissão aqui, eu a chamei, passei a carteira dela para um amigo meu que é contador e disse, Luiz, tudo que ela tiver direito, eu quero que ela receba, tudo em espécie, tudo. Quando chegou aqui, eu disse, fulana, expliquei, calmamente, está aqui, isso assim, 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 assim. E ela me disse uma frase que machucou um pouco meu coração para eu ver como as pessoas não se reconhecem na sua dignidade de ser humano. Aí, que a diferença que tem dela para mim ou para nós é que nós estamos em outra situação. Ela disse, doutor, eu sou gente para ter esse direito todo? Eu sou gente? Eu me calei, eu não encontrei o que dizer. Então, Inácio diz aqui, para que a pessoa da pedagogia dele, desculpe, a reconhecer a sua dignidade, segundo a sua filiação divina, somos todos filhos amados do Senhor, e a sua vocação de ser esse bloco, essa é a pedagogia de Santo Inácio. Já no fim, o legado de Santo Inácio. Já dissemos no começo que hoje a Companhia de Jesus formou por todas as partes do mundo para considerar ou implantar a fé cristã entre os povos nativos pagãos, antes, ainda hoje também, das Américas, especialmente da Ásia, lá em Goa. Muitos martirizados, mas sempre com coragem, fé e amor ao Senhor. Na Contra-Reforma, com o crescimento do protestantismo na Alemanha, Holanda, Polônia e Áustria, ele enviou o seu discípulo e é conduzido para catequizar os que encontrassem, e aí, pelo povo, é que ficaram conhecidos como os jesuítas. Na época da Contra-Reforma, é que o mundo passou a denominar carinhosamente os membros da Companhia de Jesus de jesuítas. Ponto final. Mais uma providência divina. Sempre quando o Espírito quer soprar, e sopra quando e como quer. Nosso Papa é jesuíta. Cultiva o mistério da encarnação do Filho de Deus, que está contido nos exercícios espiritual de Santo Inácio de Loyola. Vamos pedir, vamos repetir a oração, pedimos, em silêncio, ou como quiserem, ou só lendo. Aqui nós vemos a assinatura do grande Inácio de Loyola, que durante toda essa vida o Senhor o amoldou como barro, como quis, na época que lhe aprouve, e ainda hoje exemplo para o mundo, para todos nós, como nosso exemplo de como resgatar a dignidade pela educação, pelo exemplo, para mostrar que somos filhos do Criador. Nessa época que estamos recolhidos, mais um momento para nós meditarmos disso. Nós temos
que reconhecia a dignidade de seguidores do Senhor. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. A minha memória também. O meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta. Nada quero mais pedir. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Amém. Dixit. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade Edmar Ribeiro, pela sua palestra. Quer saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Quer abrir algum espaço para fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a palestra do nosso amigo Edmar. Gostaria de parabenizar o nosso eminente confrade Edmar por essa magnífica palestra, onde ele penetrou profundamente no perfil de Santo Inácio de Loyola, desde o seu nascimento até o legado que ele deixou para nós. E eu aprendi bastante, como ele sempre disse, assisti também a uma aula, e assisti com muita alegria e muita satisfação. Parabéns, confrade. Mais alguém? Colasso, para ativar seu microfone, Colasso. Não, tá mudo ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Na outra consegue... Não, só ele mesmo consegue ativar o próprio microfone. Você tem que ativar, Colasso, seu microfone. Clica na própria tela, o confrade, e aí vai aparecer a função microfone. Aí você clica de novo no microfonezinho. Não, tá conseguindo. Ah, tá. Se você ativou quando entrou, pode ativar agora. É do mesmo jeito. Clica na própria foto, Colasso. Tu clica na onde tu estás aparecendo, tu vai... Pronto, agora deu certo, viu? Isso. Obrigado aí, não. Cliquei na foto, mas também era parabenizar o Edmar. Não me surpreendeu, porque eu já o conheço bem, sei da profundidade com que ele trata todos os assuntos. Parabéns, uma bela lição, uma grande palestra. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Mais alguém? Pode ter ligado e você não escutou. Como? Mais alguém quer comentar? Ou perguntar? Bom, se ninguém mais quiser, então só avisando novamente que a lista de presença está no chat, ou no bate-papo aqui do Google Meet, você pode acessar e registrar a sua presença por lá. Pedro está querendo falar, mas tem que ativar o microfone, Pedro. O que mais me chamou a atenção e que eu faço questão de partilhar foi a simplicidade do nosso confrade. E eu fiquei me perguntando, cada vez que ele colocava e que ele aprofundava essa lição de Santo Inácio, eu ficava pensando, de fato,
a sabedoria, ela é apanágio das pessoas simples e humildes. E eu quero parabenizar a profundidade com que ele nos apresentou a vida de Santo Inácio e também a comoção, a espiritualidade, a maneira como ele abordava todos esses ensinamentos. Muita sabedoria, meus parabéns, e tanto a vida de Santo Inácio como a sua maneira de apresentação foram para todos nós uma magnífica e grande lição. Muito obrigado, confrade. É isso mesmo. Como dizia Horácio Dídimo, ele dizia o seguinte, ser complicado é muito fácil, difícil é ser simples. Então, a sua simplicidade, Edmar Ribeiro nos passou um grande conhecimento e grande sabedoria de uma forma profunda, né? Sem deixar de ser profundo, mas de uma maneira simples, que a gente entende, bem didático. Então, está de parabéns o nosso confrade Edmar. Então, Luciano, só um lembrete. Pois não. Dizer ao companheiro Edmar que ele bote no papel o que ele nos apresentou, que é para a gente colocar na revista, né? Isso mesmo. Está intimado, viu, Edmar? Então, vamos passar a palavra. Presidente locuta finita est. Tá bom. Alguém ainda quer algum aviso, alguma coisa? Senão a gente passa a palavra para a irmã Valdilene. Então, irmã Valdilene, você pode fazer a nossa oração de encerramento, por favor. Certo. Primeiramente, agradecer, né, ao confrade Edmar. Foi realmente uma palestra muito riquíssima. E Santo Inácio de Loyola, apesar de ser filho da caridade, ele sempre foi muito presente no início da minha vocação. Tenho uma devoção muito grande. Vamos agradecer a Deus por todo esse momento, né, que não foi apenas uma reunião ou uma palestra, mas foi muito mais do que isso, foi uma verdadeira oração. E peçamos também por toda a humanidade, coloquemos todas as pessoas que estão passando por dificuldades por causa do coronavírus, coloquemos também nossas famílias e toda a situação do nosso Brasil. Vamos encerrar rezando a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.